Olá! Hoje vamos falar do ciclo da água. Por que eu preciso estudar o ciclo da água? Primeira coisa, quando a gente conhece o ciclo hidrológico, nós conseguimos ter um melhor controle e monitoramento de poluição, visto que a água ela pode ser um veículo de poluição e doenças. Além do que, estabelecimento de técnicas de manejo ela pode ser gerido de uma forma sustentável. Você pode usar a água com sustentabilidade quando eu conheço o ciclo hidrológico de uma determinada região. Além disso, a determinação e controle de perda de fertilizantes ela pode ocorrer quando eu conheço a quantitativo de chuvas de uma região e para onde essa chuva costuma escoar. E posso usar de forma racional os recursos hídricos e de minerais não renováveis. Além disso, posso utilizar melhor esse recurso na agricultura. Então, conhecer o ciclo da água é fundamental para que eu possa gerir melhor esse recurso que não é renovável. Bom, para eu conhecer o ciclo da água, eu preciso entender que a transformação de energia e ciclagem dos elementos, elas ocorrem por dois processos. Processos que eu vou chamar de assimilativos e desassimilativos. Os processos assimilativos são aqueles que incorporam moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas nos organismos, enquanto que o processo desassimilativo seria a transformação de uma molécula orgânica de volta para a forma inorgânica. Por exemplo, um processo assimilativo seria você incorporar a molécula de água, os hidrogênios da molécula de água, numa molécula de glicose durante o processo de fotossíntese. Um processo desassimilativo seria liberar molécula de hidrogênio para formar água durante o processo de respiração, na quebra de uma molécula de glicose. Ou seja, no processo assimilativo eu peguei uma molécula inorgânica de água, peguei o hidrogênio dela e transformei de tal forma que ele virou uma molécula orgânica junto com outros átomos ou de outros elementos, virou a molécula de glicose. E no processo desassimilativo, a molécula de glicose foi quebrada de tal forma que o hidrogênio foi liberado e poderá compor parte de uma molécula de água. Então, um desses elementos dos ciclos, eles podem ser encontrados em reservatórios que eu posso chamar de pools, no inglês piscinas. Tá? Pools se escreve P-O-O-L-S. Então, os pools são reservatórios que armazenam elementos químicos e eles podem ser do seguinte tipo: abióticos, que envolve a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, sendo, por exemplo, um reservatório atmosférico do ciclo da água, a atmosfera que vai armazenar vapor de água. Um reservatório rochoso poderia ser as rochas que vão compor água no aquífero, ou melhor, falei besteira. Um exemplo de reservatório sólido para o ciclo da água, a gente tem as geleiras, tá? E um reservatório líquido na hidrosfera seria o próprio rio, mares, enfim. Reservatórios bióticos envolvem seres vivos em geral, visto que os seres vivos possuem água em seus organismos. Por exemplo, o organismo humano é composto de cerca de 70% de água. Uma água viva ela é composta de cerca de 90% de água. Então, a água ela tem como característica ser um solvente universal, visto que a sua molécula ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os dois átomos de hidrogênio eles se afastam do átomo de oxigênio de tal maneira que eles viram polos positivos, porque eles vão ter essa carga positiva, já que na divisão dos elétrons, os elétrons tendem a ficar mais próximos do oxigênio, e o oxigênio ele funciona como um polo negativo. Então, essa região positiva vai atrair íons
negativos de outras moléculas, e a região negativa da molécula de água, composta pelo oxigênio, vai atrair íons positivos de outras moléculas. Com isso, a molécula de água ela é chamada de molécula polar, e essa polaridade da água faz com que a água seja considerada um solvente universal para outras moléculas polares, que tenham também polos positivos e polos negativos. Essa polaridade da água faz com que a água tenha uma grande amplitude entre pontos de fusão e ebulição, visto que o ponto de fusão da água é 0, que é o ponto onde a água é de 0 graus, onde a água passa do estado sólido para o líquido, ou quando a água passa do estado líquido para o sólido, melhor dizendo, já que ela vai fundir, ela deixa de ser líquida e entra para o estado sólido, a 0 graus. E o ponto de ebulição da água, quando ela deixa de ser líquida e passa a ser vapor de água, que é o seu estado gasoso, seria 100 graus Celsius. Então, ela tem 100 graus de diferença entre o ponto de fusão, passagem para o estado sólido, e o ponto de ebulição, que é a passagem para o estado líquido. Essa grande amplitude permite com que a água fique líquida em uma grande amplitude de temperatura, incluindo nos corpos de seres vivos, nos organismos de seres vivos, desde plantas a animais. Além disso, a água ela tem uma capacidade de dissolver gases, né? Então, à medida que vai aumentando a pressão e diminuindo a temperatura, maior é a capacidade da água de dissolver gases. Então, ela consegue dissolver gases como oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Dentro dessa capacidade da água de dissolver gases, ela consegue dissolver grande quantidade existente do gás carbônico, CO2, presente na atmosfera, sendo que esse gás carbônico presente na atmosfera, quando dissolvido na água, ele reage com a molécula de água, formando o ácido carbônico. Grande quantidade de gás carbônico dissolvida nos oceanos, né? Já que os oceanos é composto de água. Então, dentro dessa capacidade da água dissolver o gás carbônico, você vai ter grande quantidade de ácido carbônico. Esse ácido carbônico é o que está tornando os oceanos ácidos, devido à grande quantidade de gás carbônico na atmosfera que ocasiona no aquecimento global, né? E por isso que há uma associação entre a acidificação dos oceanos e o aquecimento global, tá? Porque a quantidade de CO2 que está presente na atmosfera, ela é absorvida pelos oceanos, esse CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico, e esse ácido carbônico, ele é ruim para os seres vivos, por quê? Porque ele costuma reagir com conchas e outros íons, e aí ele pode danificar seres vivos aquáticos que têm carbonato de cálcio em sua estrutura, como animais que têm um exoesqueleto, carbonato de cálcio, e pode danificar também seres que vivem sésseis, são fixos no fundo dos oceanos. Tá apresentando aí uma piadinha, uma charge, onde mostra um urso pardo na região polar e um urso branco, que é o urso polar, pedindo ajuda. Socorro, socorro, eu estou dissolvendo. E aí o urso pardo fala, mas ursos são insolúveis. Como é que um urso vai se dissolver na água? Aí o urso polar responde, isso você fala porque você não é polar. E essa charge, ela vem ilustrar a questão da polaridade da água, que ela tende a dissolver realmente outros elementos polares. Então, vamos falar agora do ciclo da água. Voltar para o ciclo da água, né? Sair da charge e voltar para o ciclo da água. Entre as características da água, tem a questão da densidade. A densidade da água varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menos densa a água,
tá? Então, quanto menor a temperatura, mais densa a água. Isso quer dizer que nos polos a água tende a ser mais densa, por isso que o gelo flutua. E a viscosidade, que seria a capacidade dela se grudar, pegar nas coisas. Não seria grudar o termo correto, mas dela aderir a superfícies, tá? Sem contar que a água ela tem elevado calor latente de evaporação, isso permite que ela fique mais tempo no formato líquido, tá? Não vou me adentrar nessa parte não. E eu já comentei com vocês que os oceanos têm um efeito no clima, porque as correntes quentes dos oceanos, elas tendem a evaporar uma maior quantidade de água que vai para a atmosfera, e essa quantidade de água na atmosfera tende a precipitar, seja na forma de chuva, neve ou granizo, entre outras formas, nos continentes. Então, a maior parte da água evaporada nos oceanos precipita nos continentes. Então, os continentes, as regiões dos continentes que são banhados por corrente quente têm uma maior taxa de precipitação, e as partes dos continentes que são banhadas por correntes frias têm uma menor quantidade de precipitação, porque a corrente fria do oceano evapora menos, e a precipitação no continente ela há em maior quantidade devido às correntes oceânicas. Então, dentro do ciclo da água, nós temos compartimentos de água, reservatórios de água, os pools, né? Que são os oceanos, as geleiras, lençóis freáticos, rios, lagos, vapor de água, umidade do solo e organismos vivos, tá? Dentre estes, quem é o maior compartimento de água no planeta Terra são os oceanos, né, que tem o maior compartimento de água, seguido pelas geleiras, seguido pelos lençóis freáticos, e quem compartimenta, quem tem os menores reservatórios de água no planeta são os organismos vivos. Tá. Então, no ciclo da água, a gente tem um processo chamado evaporação, que vai passar, a partir da energia solar, a água ela passa para o estado, sai do estado líquido e vai para o estado gasoso com o aquecimento. A água do estado gasoso ela vai resfriar, vai formar nuvens que vai precipitar, certo? Essa precipitação ela vai cair no solo ou nos rios ou lagos, tá? A precipitação que cai no solo, ela pode escoar, ela pode infiltrar, ela pode ser absorvida por plantas, e as plantas, elas tendem a transpirar, que a gente chama de evapotranspiração. Essa evapotranspiração faz com que haja mais vapor de água na atmosfera. Não só as plantas, como os animais também tendem a transpirar, né? Enfim, vamos aprender aqui muito. Na apresentação está mostrando uma figura que mostra em quantidades de água que evapora, quantidades de água que precipita, e a quantidade de água que evapora do oceano é maior do que a quantidade de água que precipita no oceano. Já a quantidade de água que evapora do continente é menor do que a quantidade de água que precipita no continente. E isso porque a maior parte da precipitação que ocorre no continente vem dos oceanos. Bom, então, por que é importante? Voltando à questão da importância do estudo do ciclo hidrológico. Por que é importante estudar o ciclo hidrológico? Porque há uma interferência antrópica no ciclo da água. Quando eu falo interferência antrópica, é a interferência do homem. O mau uso dos recursos hídricos gera o desperdício, e o desperdício na agricultura ocorre a partir da irrigação sem planejamento. Nas residências, ocorre a partir do vazamento
ou consumo excessivo de água, o consumo além do normal, tipo banho demorado ou uma torneira pingando seria um vazamento. Nas indústrias, o desperdício ocorre a partir da ausência de um sistema para reaproveitamento dessa água. Além do que, a interferência antrópica no ciclo da água acontece também a partir da poluição dos corpos hídricos, seja a partir da matéria orgânica através de esgotos domésticos, seja a partir de metais ou de petróleos, a partir dos esgotos industriais e derramamento de petróleo, ou seja, a partir da eutrofização, quando há principalmente lixiviação do solo, onde a água vai escoar, a água da chuva escoa pelo solo, levando fezes, por exemplo, ou restos de agricultura, restos de fertilizante da agricultura ou fezes de gado, e esse excesso de fertilizante vai parar nos rios. Então, assim há a interferência antrópica no ciclo da água. E esse vídeo agora vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo.